Olá, eu sou o MD, você está no canal Deus Vult e hoje é um react. Fazia tempo que eu não gravava um react. A produção baixou, não é mais no computador, não tem mais o microfone. Se bem que o microfone já não era muito bom mesmo, mas agora vai ser gravando na tela do celular. Vai ser um react ao vídeo do Ateu Informa, entendeu? Um vídeo bem antigo dele já. Chamado Até Informa detonando bandido não tem Deus no coração. Eu vi um pouco aqui para verificar, né, se é um tema bom para fazer um react no canal. Não vi o vídeo todo. E eu vi que coincidentemente ele bate com o último vídeo que eu postei, que foi o problema do mal. Inclusive eu estou gravando esse vídeo logo após ter postado o problema do mal. Mas enfim, é isso. E vamos logo ver o vídeo. Vamos dar uma olhada na legislação hoje? Lei 7.783 de 1989. Essa é a lei que define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É a lei do racismo. Uma coisa que é muito importante de você entender é que não existe raça negra. Isso não existe. Existe raça humana. Negro é pigmentação. Você pode dizer que existe uma etnia africana ou algo assim, mas não existe raça negra. Existe raça humana. O racismo é justamente você ficar criando subgrupos na raça humana. Deu pra entender? Agora vamos para o artigo 20 dessa lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia. Bom, aqui foi só uma implicação besta dele, né? Quando a gente fala raça negra, obviamente que nós estamos nos referindo a um grupo de pessoas com características genéticas, fenótipas de um determinado, de uma determinada região, que no caso é a África, né? E todos seus descendentes, né? Todos seus descendentes. Então, os africanos, que é um grupo de pessoas com características biológicas e fenótipas específicas, e toda a sua descendência, onde a gente vai falando que eles são negros ou podem ser negros, né? Isso aí vai depender da, dos fenótipos que eles demonstram, né? Que se manifestam. Reclusão de 2 a 5 anos e, como diria Quércia, mentiroso e caluniador. O fato é o seguinte, isso é uma teoria filosófica, teoria de Santo Agostinho, que inspirado em Platão, disse que, na verdade, Deus não criou o mal. Mal é a ausência de Deus. Então se você é mal, você não tem Deus no coração. Tchuim! Puta que pariu, isso é falácia. É bom que ele só demonstra a infantilidade dele, né? Em só dizer que é falácia, e só dizer que é falácia não vai fazer com que realmente seja falácia. E ele explica mal explicado também, porque na verdade Santo Agostinho diz que o mal é a ausência de bem, entendeu? E por mais que Deus seja o bem, né, seja o sumo bem, etc., nós só podemos afirmar que nós podemos afirmar que o mal é a ausência de Deus, sim. Mas, por exemplo, trazemos isso para um contexto onde a pessoa é mal, ou seja, a pessoa ela carece bem, a gente só pode dizer que ela carece de Deus quando usamos a teoria filosófica do ser análogo, né? Por exemplo, todo ser ele é análogo, né, a Deus, né? Eu estou dizendo aqui de um modo bem sucinto aqui, mas só usando dessa teoria, ou então desse tipo de teoria, que nós podemos afirmar isso. E não, por exemplo, afirmar que nós literalmente carecemos de Deus, como se a substância de Deus estivesse em nós, ou então que usar um panteísmo, né, que a nossa substância é mesmo que Deus, ou a substância divina seria a nossa, enfim. Mano, isso é mentira. Primeiro porque Platão estava errado. E eu preciso demonstrar que Platão estava errado. Platão é um filósofo grego que ficou famoso porque ele era muito bom, porque ele falava muita coisa interessante. Tá vendo esse livro aqui? Chama-se A República de Platão.
É um livro interessante, e ele fala muita coisa legal. Só que se você vive numa época onde não há muita prova, não há muita evidência, as pessoas não pesquisaram muito, não têm documentado muitas evidências, você erra muito. Quer ver a maior besteira que ele falou? Existe um... Aqui ele usa basicamente de ah não, porque hoje em dia tem uma rigorosidade científica no método científico, etc. Ele não falou nessas palavras, mas eu estou basicamente dizendo o real significado que ele falou, né? Então, hoje em dia tem rigorosidade científica no método científico e antigamente não tinha. Portanto, essa falta vai com que Platão e outras pessoas, outros filósofos, enfim, errem muito. Isso daí ele é aplicável sim em alguns casos bem restritos, mas na maioria dos casos em que tratamos do mundo em sua totalidade, isso daí realmente é insignificante, não faz diferença, entendeu? Quando vamos falar de epistemologia, moral, ética, direito, metafísica, enfim, até a própria lógica, então essa rigorosidade científica do método científico é insignificante. Inclusive, um colega meu chamado Carlos Bruno, eu e ele vamos postar um artigo na Solus Verse, dissertando justamente a relação que tem entre ciência, né, método científico com a filosofia e principalmente com o cristianismo. Para você ver, é só você ficar atento ao médium da Solus Verse. Mundo perfeito, chamado mundo das ideias. Na verdade, as coisas que existem aqui vêm do mundo das ideias, olha que legal. E o mundo das ideias é perfeito. Não é que exatamente o que vem aqui é do mundo das ideias, tá? Se você pode, por exemplo, acabar fazendo as pessoas se confundirem com o idealismo platônico com o realismo aristotélico. Na verdade, são as coisas materiais daqui que são representações imperfeitas das formas perfeitas do mundo das ideias. Quer ver? Você é capaz de imaginar algo infinitamente bonito? Não é? Você é capaz... Não, isso nem Platão, nem Aristóteles, nem nenhum filósofo grego clássico, nem a maioria dos filósofos gregos, nem os patrísticos, nem os escolásticos, nem nenhum desses daí, eles defendem isso daí. Isso daí, para eles, seria justamente só Deus poderia realmente inteligir algo infinito, né? Um infinitamente perfeito, infinitamente bom, infinitamente grande, enfim. Você pode pensar, assim, na ideia disso daí, mas não inteligir esse algo infinito, essa perfeição infinita, esse ser infinito. Justamente porque ele é maior que justamente você e sua própria inteligência, né? A sua própria inteligência não comportaria essa perfeição. Imaginar algo infinitamente forte, infinitamente belo? Você é capaz. Mas você é capaz de imaginar o feio também. Só que o feio, na verdade, não é feio. Ele é ausência de beleza. Falácia. Se você é bonito porque existem coisas feias. Se você é gordo, porque existem pessoas magras. Se todo mundo tivesse o mesmo peso, não teria palavra pra definir. Você seria simplesmente... Aqui ele usa uma falácia da falsa equivalência, que é o seguinte. Ele coloca termos relativos, né? Olha, você é bonito porque existem pessoas feias, você é magro porque existem pessoas gordas. Isso aí são termos relativos. Termos relativos eles só existem em relação a outra coisa. Então a existência deles está condicionada a uma outra coisa realmente, né? Ao contraditório. A existência dela está condicionada ao contraditório. Porém, o contraditório, às vezes contrário, enfim, né? Como nesse caso daí, onde é o que Aristóteles chamaria de contrários relativos, né? Que um contrário ele só existe em relação ao seu oposto, né? Seu contrário, né? Como bonito e feio, grande, pequeno, gordo, magro, enfim. Só que você não pode equivaler isso daí com uma medida absoluta, que é o que é usado, seja por Platão, por Agostinho, enfim.
Os adjetivos de comparação têm essa característica de comparar. Né? Todos os adjetivos de medida são comparações. Por exemplo, cachorro, você viu um cachorro, mais cachorro que outro. Não, é tudo cachorro, porra. Porque ser cachorro não é um adjetivo de comparação. Agora, ser grande, ser pequeno, ser gordo, ser feio, é tudo comparação. Ah, e um metro? Como é que você explica um metro? Até numericamente falando, um metro não é uma medida perfeita. Um metro é uma barra de algum qualquer coisa que decidiram que seria um metro. Quando tiver dois daquele negócio ali, vai ser 2 metros. Um metro é grande? Depende do que você vai estar falando, né, amigão? Se você for um adulto e disser que tem um metro não é nada. Agora, se você disser que seu dedo tem 1 metro, aí é muita coisa. Então, todo adjetivo comparativo, ele é relativo. E não existe uma medida absoluta no mundo das ideias que é perfeito. Não, aqui ele só simplesmente faz um salto lógico, né? Não, todo adjetivo comparativo ele é relativo. Ok, isso é um juiz até analítico, é até tautológico. Agora, você não pode afirmar disso, logo não existem medidas absolutas. Você, por exemplo, falou de um cachorro. Um cachorro ele não é um adjetivo, né? Ele é uma substantivo e no caso, né, trazendo para uma categoria filosófica, né? Da teoria das categorias de Aristóteles, ele seria uma substância. Porém, como nós estamos falando aqui de ser, nós podemos separar esse ser em relativo e absoluto, e no caso o cachorro ele é um ser absoluto e ele pode ser enquadrado, por exemplo, como um, uma medida absoluta. Portanto, ele mesmo aqui já, querendo ou não, já se entrega que está errado. Isso é um absurdo. Porque do mesmo jeito que você consegue imaginar uma coisa infinitamente grande, você consegue imaginar também uma coisa infinitamente pequena. Nem por causa disso ela existe. Ainda bem que Platão chamou isso de mundo das ideias, porque ele é Você consegue imaginar algo de modo ideal que ele não vai ter existência real necessariamente. Por exemplo, eu posso imaginar, dando um exemplo do monge, né? Guilan, eu esqueci o nome do monge que respondeu ao Santo Anselmo, que é onde ele traz exemplo de uma ilha, e é uma ilha maximamente grande, e essa ilha maximamente grande ela não necessariamente existe na realidade. Ok, beleza, mas ela existe sim, de modo idealmente, só ela não vai, quando eu digo na realidade, de modo substancial, né? Ou seja, a existência dela de modo ideal é substancial, mas a própria ilha ela não é, né? O conteúdo desse modo de existência ideal ele não é substancial. Ok, mas isso daí também não, por exemplo, não contradiz, né? No nada. Santo Anselmo e outros católicos eles admitem isso e continua, tá certo aí, beleza. O argumento continua intacto. realmente um mundo imaginário de Platão. E aí vem Santo Agostinho com a cidade de Deus. A cidade de Deus é Então você pegar essa existência ideal e dizer, não, mas o conteúdo dessa existência ideal aqui, que no caso é uma ilha maximamente grande, ela não existe, né? Na realidade, quer dizer, ela não é substancial, né? Não substancialmente. Beleza, mas tá, beleza. Nós estamos juntos, não faz diferença. Então, assim, ele demonstra que ele não sabe o que tá falando. exatamente o mundo das ideias de Platão. É um lugar onde tudo é bonito, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aí Santo Agostinho se pergunta, como é que Deus, sendo tão lindo, belo e maravilhoso, criou o ser humano, que pode fazer tantas coisas ruins e do mal, e as catástrofes da natureza, que são tão ruins? Já sei. Então, Pedro Ivo. a ausência de beleza é a feiura, a ausência de bondade é a ausência de Deus. Logo, quem faz maldade não tem Deus no coração. Como é que eu sou inteligente? Puta que pariu, mano. Vai tomar no seu cu. Você só acha parâmetro de bondade e de maldade porque existe gente que faz bondade e gente que faz maldade. Aí você interpreta na tua cabeça que existe uma bondade. Não, tá errado. Algumas pessoas, como por exemplo o próprio Pedro Ivo, ele pode tirar, né? Ele pode descobrir, né, esses conceitos de idade e maldade por pessoas que fazem bondade, que fazem maldade. Mas o conceito, a ideia de bondade, de maldade, de fazer bondade, de fazer maldade, ele independe realmente da empíria, né? A pessoa pode descobrir até de modo a priori. E eles próprios, ele independe de que uma pessoa realmente ele faça. Quando digo empíria, é que tipo, alguma pessoa nesse mundo, né, empírico, né, podemos
ver, ouvir, enfim, captar com os sentidos, ele realmente faça uma maldade ou uma bondade, ele independente de fazer ou não, a maldade continua sendo maldade, bondade continua sendo bondade. Absoluta. E isso é Deus. Então, se existe maldade, isso é ausência de Deus no coração. Aí as focas aplaudem. Acho que isso é super inteligente. Então, o gordo não é gordo, ele é só ausência de perfeita forma. Aquele cara chato pra caralho não é chato. De novo, ele faz ele equivale um termo absoluto por um termo relativo. Olha, um gordo, ele como ele é relativo a outras coisas, então ele para ser gordo ele precisa que exista, por exemplo, uma pessoa magra, mas até nesse termo, nessa relação, né? O conceito de gordo, ele não precisa que o conceito de magro ele se manifeste nisso que ele chama de mundo real, né? Não precisa que seja substancial. Ele pode ser ideal também. E sendo ideal, né? Nessa relação de coisas ideais, o gordo, ele pode ser gordo tanto idealmente quanto substancialmente. E o magro, ele não precisa ter essa existência substancial, pode ter só uma existência ideal e, e tá tudo certo. Então, de novo, o que ele fala é falso. E de novo ele continua sendo infantil, pueril, né, com essas ofensas aí gratuitas para o santo, né, e para agostinianos e pessoas que concordam com o argumento, enfim, sem nem ao menos demonstrar racionalmente que tá errado nem nada. Ele é ausência de gente boice. Tá vendo que imbecilidade? E como é que Platão criou essa besteira absurda? No mundo dele não existiam muitas provas. Então as pessoas que pensavam normalmente, que são os filósofos, eles chegavam ao conhecimento através do quê? Da observação do mundo? Não, do pensamento. Platão entendeu, partindo desse princípio, que o conhecimento vinha do pensamento e não da observação das coisas naturais. Que deviam... Eu achei maravilhoso que o YouTube disse aqui pra eu fazer uma pausa, né? Então, tipo, o vídeo tá tão ruim que o YouTube disse, o MD que tá fazendo uma pausa aí, entendeu? Eu acho que até o YouTube ele entendeu que a situação aqui tá complicada e que seria melhor fazer uma pausa, mas eu vou continuar aqui para o bem do canal, entendeu? E para o bem do conteúdo. nos afastar das coisas materiais, do dito mundo sensível, para chegar ao conhecimento. O que é uma puta mentira. Podemos dar o exemplo do átomo. Primeiro, Dalton percebeu que algumas matérias, se elas fossem divididas, elas continuavam a ser menores partes de matéria, daquela mesma substância. E se ele fosse diminuindo a substância, diminuindo várias partes, várias partes, ele viu que cada vez mais partes menores continuavam com as mesmas características da substância. Então ele pensou, talvez as coisas divididas, formem micro coisas. Esse anel, se você dividir, vai chegar um pedacinho que vai ser um formato de microanel. A mesma coisa para o ser humano. Se você dividir o ser humano em mil partículas, ainda tem uma partícula fundamental do ser humano. Isso foi o que começou a definir o átomo. Depois veio o Thomson. Por experimentos, ele percebeu que existe atração, existem partículas que se atraem e outras que repelem entre si. Então, Sim, meu amigo, mas por favor, deixe desses argumentos burros. Eu não sei se ele tá sendo desonesto ou se realmente ele é burro, né? Eu vou considerar que ele tá sendo burro, né? Para o próprio bem da imagem dele, né? De não ser desonesto. Quando Platão ele fala, né, desse conhecimento, esse conhecimento transcendental, transcendente, enfim, como você quiser chamar, ele não está anulando o conhecimento empírico. Ele é justamente o contrário. Ele admite o conhecimento empírico. Só que esses conhecimentos empíricos, eles apontam justamente para a verdade maior, que é justamente essa verdade, né? E portanto conhecimento da verdade transcendental, transcendente, enfim. Entendeu? É basicamente isso. Mas não nega o conhecimento empírico. Todo conhecimento empírico ele continua lá, bonitinho, do jeito que ele tá. Só que ele aponta sempre para uma verdade transcendental. Nessas experiências ele chegou à conclusão de que existe uma coisa grande positiva e coisas pequenas negativas em volta. Depois veio Rutherford, que pelas experiências, tá tirando coisas numa folha de ouro, ele percebeu que essas coisas passavam pela lâmina de ouro. Então a matéria não é compacta. A maioria das coisas passavam, umas voltavam e outras eram simplesmente desviadas. Então Rutherford interpretou que a matéria tem um pequeno núcleo positivo e uma grande parte negativa. E aí ele deu o nome de nuvem. Era uma nuvem onde os elétrons ficavam. Aí vem Bohr, que percebe que nessa nuvem existem camadas específicas e vem as camadas eletrônicas. Então percebe que o conhecimento não vem da tua cabeça, ela vem da observação do mundo real. E Platão estava... De novo um salto lógico. Não é porque você
abstrai esses conhecimentos empíricos, esses conhecimentos a posteriores, que os conhecimentos a priori não existem. Aí você vai ter que, por exemplo, ver com Kant esse negócio daí. Kant, inclusive, ele era um cientista. Kant, ele admite a existência de conhecimentos a posteriori, a priori pura, a priori impura. A posteriori são justamente os conhecimentos empíricos, a priori impura são os conhecimentos que não são empíricos, mas que para você chegar a eles você ainda precisa de fatores empíricos. E conhecimento a priori puro é justamente o conhecimento que você não precisa da observação empírica para chegar neles. Como, por exemplo, o juízo matemático 1 mais 1 igual a 2. Então, já está refutado. Errado! O conhecimento das coisas não vem da filosofia da reflexão introspecta, de fechar os olhos e imaginar as coisas. Ela vem da observação do mundo real. E às vezes você observa errado, porque sua cabeça erra. Mas o mundo tem características fixas. Você erra na ciência porque às vezes falta conhecimento do mundo material. Às vezes falta conhecimento empírico. E a lógica é aplicada muitas vezes de forma errada por causa dessa falta de conhecimento empírico. E é por isso que a ciência muda. Ok, agora me diga uma coisa. Aqui você está sendo basicamente um cientificista. Então, esse é um dos pontos que vai estar no artigo, né? Então, Pedro Ivo, me responda uma coisa. Eu não sei se você já mudou seu pensamento sobre isso ou não. Mas, quando você fala que não, todos os conhecimentos, eles, para serem válidos ou então para existirem, precisa dessa observação empírica. Esse conhecimento que você observa empiricamente, obviamente não. Até porque ele não é um objeto de observação, de experiência. Portanto, é autocontraditório, entendeu? O que você está propondo é autocontraditório. O tempo todo. Por isso que a tendência é que nosso conhecimento sobre as coisas evolua exponencialmente. Por isso que a evolução de conhecimento é mais rápida a cada ano. Então, o mundo das ideias é mentiroso. Se você ficar indo pelo mundo das ideias, você vai errar o tempo todo. Vai aplicar falácias o tempo todo. E Santo Agostinho não fez nada muito especial. Ele simplesmente transformou esse mundo. Incrível que ele reclama muito das falácias, ao mesmo tempo que ele comete falácia a cada segundo quadrado de fala. Esse daqui é maravilhoso. Essa hipocrisia. Da ideia em cidade de Deus, que é um plano perfeito que você busca pela reflexão. E é por isso que você não pode comprovar Deus, porque ele está no mundo de Deus. É um mundo que você só compreende pelas ideias e não pela experimentação. Falácia. Falácia, falácia. Falácia, 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 falácia. É simples. Ok, a maior justificação dele, né, de todos os argumentos dele, é justamente você pegar e ficar falando que é falácia. Ou seja, não, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, então eu vou falar tanto que eu tô certo, que todas as pessoas vão acreditar que eu tô certo. É um menino mimado que quer estar certo à força, né? Tipo, não faz nenhum esforço, mínimo que seja, para realmente analisar racionalmente o que ele tá falando, entendeu? A tese contrária, entendeu? Fazer uma disputa dialética, um confronto dialético das coisas para obter uma verdade, não. É só, não, eu tô errado, eu tô certo, tô certo, tô certo, tô certo, tô certo, tô certo, tô certo. Você tá errado, você tá errado, você tá errado, você tá errado, é fácil, falácia, falácia. E é só isso mesmo. E obviamente, né, ele continua sempre, né? Se ele continuar com essa tese de que tudo o que for ideal, tudo o que for a priori, ele for contra, né? Ele basicamente está sendo um empirista, cientificista radical, extremo. Bom, eu tenho alguns filósofos para te indicar, como por exemplo Platão, Aristóteles, né, Kant, Leibniz. Todas, todas essas pessoas, esses filósofos, muitos deles, inclusive cientistas, né, como Kant e Leibniz, algumas pessoas, né, Aristóteles não era um cientista no sentido atual, mas ele descobriu muita coisa da ciência, foi muito importante para o desenvolvimento da ciência também, enfim. E todas essas pessoas admitiam não só a existência, como a importância, né, do conhecimento a priori, do ideal, enfim. Mesmo não sendo idealistas, alguns eram idealistas, outros não, mas mesmo assim, continua, né? Tipo, eles admitem.
a importância dessas verdades, desses conhecimentos a priori, enfim. Basta você tirar a venda da fé, que você vai ver que o mundo é o mundo real e não o mundo das ideias. E o mundo das ideias de Platão é uma mentira, porque não existe a perfeição quando se trata de qualidades comparativas. Elas são comparações. A noção de tamanho. Ok, então não existe uma perfeição absoluta. Só existem as perfeições relativas. Agora me diga uma coisa, todas as perfeições relativas, elas são relativas ao quê? Tudo é relativo, tem que ser relativo a alguma coisa. E essa perfeição relativa, ela precisa ser relativa a alguma coisa para sequer existir. E esse correlativo ele também precisa existir. Então, essa perfeição é relativa, ela é relativa ao quê? Qual é o correlativo dela? Explica esse correlato daí. Não, essa perfeição correlativa, ela não é correlativa ela não é relativa a uma perfeição absoluta. Pronto, meu amigo. Então, Jesus amado. Vem da diferença entre os tamanhos, não de uma noção de tamanho perfeito. O conceito de grandeza nasce da diferença. Imagina que só existissem coisas desse tamanho. Faria algum sentido chamar alguma coisa de grande ou de pequeno? Não faria. Agora, se existe uma coisa assim e outra assim, tem pra que chamar alguma coisa de grande e outra de pequeno? Tem, pra identificar. E pra isso necessariamente precisa existir uma coisa infinitamente grande? Não precisa. Aí você entra, por exemplo, numa questão de mecânica newtoniana, né? Newton, ele pegava e já queria, e criou, né, o espaço absoluto, ele criou um conceito de espaço absoluto justamente para criar outras medidas de tamanho. Ou seja, ele põe todas essas medidas nesses espaços relativos, todos o relativo desses espaços relativos, o correlativo dele é um espaço absoluto. Essa é a mecânica newtoniana, entendeu? E aí? E é um cientista, né? Cientista, filósofo, enfim. Então, e sempre, de novo, colocando essa falácia, né, da falsa equivalência, tentando equivaler, né, uma medida relativa com a absoluta. Então, ele tenta, no máximo, justificar, entendeu? Com a inexistência de medidas absolutas, sendo que ele erra também nisso daí. Falso. Não, e pra complementar, Santo Agostinho diz que livre-arbítrio é o culpado da maldade. Quer dizer, Deus, num ato de bondade, deu livre-arbítrio pra gente. Então a gente pode escolher tê-lo no coração, ou seja, bondade, ou não tê-lo no coração, ou seja, maldade. Se você não tem Deus no coração, você é uma pessoa do mal. Me diz, esse Santo Agostinho merece ser xingado de quê? Não tenho palavras pra dizer o quanto eu desprezo quem aceita esse tipo de raciocínio. Mais pra todos. E ele conseguiu encerrar esse vídeo, assim, um desprezo dele, né? Desprezo que ele tinha no coração, não sei se tem hoje ou não, não acompanho ou até informa, né? O Pedro Ivo. E ele encerra, né, com esse desprezo que ele tem por Santo Agostinho, com as pessoas que concordam com o argumento dele. Ele despreza essas pessoas, e nem ao menos para provar que estão erradas essas pessoas ou o Santo Agostinho, não. É deprimente, é uma tristeza realmente. Mas enfim, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado e até mais.